Olá, meu nome é Raifa Manzato, bailarina, professora e coreógrafa de danças árabes. Estou aqui para apresentar para vocês o meu projeto que eu apresentei para o Reinvente-se, projeto idealizado pela FUNCAP juntamente com o governo de Sergipe. Nesses próximos 10 dias eu vou estar tendo a oportunidade de dividir um pouco do meu conhecimento com você e que vocês possam estar conhecendo um pouco da minha história também. O tema do nosso primeiro encontro, que vão ser 10 encontros, todos os dias às 16 horas, aqui mesmo no canal, para que vocês possam estarem prestigiando. Nosso primeiro encontro vai ter o tema o que é a origem da dança árabe, a dança do ventre, como nós popularmente conhecemos. Bom, dançar vem do sânscrito tanya, significa alegria de viver. O raqs, que vem do hakadu, turco, significa celebrar. Então, raqs, celebrar. Tanya, alegria de viver. Celebramos a alegria de viver. Celebrar a alegria de viver. Em diversas ocasiões nós celebramos, né? Nós celebramos por amor, por paixão, por sedução, por tristeza. Nós celebramos em casamentos, batizados, aniversários. Nós celebramos por religiosidade. Em todas as ocasiões nós movimentamos o nosso corpo. É uma das manifestações mais antigas do mundo, dançar. E a dança árabe, ela teve a sua origem datada mais ou menos entre 5 a 7 mil anos antes de Cristo. Lá na época dos faraós. Se vocês tiverem a oportunidade de verem os papiros antigos, a gente vai ver mulheres curvadas, segurando instrumentos, posicionadas com os braços para cima, desenhos de papiros com mulheres sentadas e as outras dançando. Então nessa época já existia a dança. Claro, não era chamada de dança do ventre. Nessa época a dança nem tinha nome, era uma dança primitiva, aliada aos 4 elementos da natureza: terra, fogo, ar e água, aliada a rituais de fertilidade, né? Onde as mulheres elas dançavam para o deus Sol, o deus Hathor, dançavam nas florestas, dançavam a lua cheia, praticavam rituais dançantes, onde elas movimentavam os seus corpos ao sabor do que elas ouviam, seja uma folha caindo da árvore, seja o som da água correndo, o som do mar, seja o som do fogo, né? Então cada dança ela tem a sua originalidade, e a dança, né, ela tem esse desenho a princípio primitivo. Claro, a dança evoluiu. Nós temos hoje um outro tipo de dança. Aqui nós estamos falando dos primórdios da dança. Então ela começou sendo essa dança primitiva, aliada a esses 4 elementos, tendo como objetivo principal rituais. E a esses rituais cada um tinha um objetivo. Mulheres queriam ter o dom de agraciar, se engravidar, né? Cada uma delas tinha, não posso dizer para vocês exatamente o que era, mas eram rituais, né? E esses rituais eram rituais dançantes. A dança evoluiu mais um pouquinho, né? A gente já chega um pouquinho mais à frente, onde a dança ela tem a sua primeira, né? Sua primeira aparição dentro dos grandes palácios, onde as mulheres dançavam com a sua arte de aprender a movimentar o corpo e tocar também. Elas tinham esse dom, né? Então nessa época essas bailarinas eram chamadas de almés, que eram bailarinas cultas, recatadas, que sabiam lavar, passar, costurar, eram estudiosas, né? Então entendiam sobre diversos assuntos e dançavam também. Paralelamente, existiam as mulheres normais, digamos assim, que dançavam dentro dos seus lares com seus próprios movimentos. Afinal de contas, a dança árabe ela é uma dança muito simples. Talvez para nós não, que precisamos estudar,
arduamente, né, para poder entender um pouco da cultura, precisamos entender a logística, né, da dança para que a gente possa executar ela, né, da melhor forma possível. Nessa época, né, para elas é uma coisa muito comum, assim como para nós é dançar o forró. Pode ser que uma pessoa ou outra não tenha tanto jeito para dançar, mas a grande maioria, principalmente dentro dos lares, a gente já acorda ouvindo o forró, né? Aquela música tradicional do nosso país, que pode, agora nesse momento eu estou falando do forró, mas pode ser o chachado, né? O vaneirão, o samba de gafieira, o samba de roda, né? Imagina no Rio de Janeiro, as cariocas elas já nascem sabendo sambar. É a mesma coisa a mulher egípcia, a mulher árabe, ela já nasce sabendo dançar, porque é uma coisa muito tradicional. Ela acorda, ela escuta isso no rádio, ela coloca isso, então ela já nasceu já com essa dança no corpo. Então os movimentos são muito naturais. E nessa época essa dança já existia dentro de cada lar, né? Existiam as danças, as mulheres que dançavam nos palácios, que eram mulheres que elas aprendiam a dançar, né? Como forma, talvez, de entretenimento para todos que moravam. Existiam as mulheres que dançavam tradicionalmente nas suas casas, nos seus lares, sem pretensão alguma de se exibir, uma dança exibicionista para show, para palcos. Era uma dança super simples, aterrada com os pés no chão, né? E aí, no meio disso, no meio desses dois polos, né, da dança, surgem as bailarinas Gauase. Quem são as bailarinas ou as dançarinas Gauase? São as dançarinas do povo, né? Aquela cigana, né, que viajou com uma caravana vindo de muito longe, da Índia, né? Viajou naquela grande caravana, e algumas bailarinas, algumas ciganas ficaram por ali no Egito, viram aquela dança, tanto a dança tradicional praticada dentro de casa, como as danças praticadas no palácio, agregaram aquilo à sua dança. Posteriormente, com uma expedição do grande imperador Napoleão Bonaparte, quando ele desbravou o Egito, né, ele sendo um homem muito visionário, teve contato com essas bailarinas, com essas dançarinas gauazes, que eram as dançarinas mais populares, as dançarinas de rua, né? Tinha até um apelido, existe até um apelido para as bailarinas gauazes, que são invasoras de coração. Elas invadiram os corações não só de Napoleão Bonaparte, mas de todas as pessoas que estavam junto com ele, né? Toda aquela expedição que estava junto com eles. Posteriormente, essa dança, através dessas dançarinas gauazes, elas saíram do Egito, foram para as grandes feiras, né, em outros países, e a dança começou a se esparramar. Teve até um período, né, de proibição da dança dentro do próprio país de origem, né? Imagina isso. Mas a dança resistiu. Hoje a nossa dança, ela é resistente, né? Então assim, ela não ficou lá atrás. As gauazes, que foram as ciganas, foram as grandes disseminadoras aí que levaram a dança para o mundo. E aí depois tivemos mais uma fase da dança, né, que foi a fase do cinema, onde a dança retornou para o Egito, e ela retornando para o Egito, algumas bailarinas começaram a se destacar, principalmente na indústria do cinema. E através do cinema nós temos a Era de Ouro, né, que são as nossas grandes referências de hoje, bailarinas que na época dançavam em filmes, foram grandes estrelas de diversos filmes, muitas bailarinas que ficaram ricas, né, outras nem tanto, mas tiveram a sua expressividade dentro do cinema, e são as nossas grandes referências para as nossas danças de hoje, né? Assim como nas novelas a gente tem os nossos atores, atrizes preferidas, cantores preferidos, cantores de referência, né? Nós temos também nossas bailarinas de referências da grande Era de Ouro.
Assim como aqui no Brasil nós também temos uma vasta, né, linha de bailarinas aí que trouxeram a dança do Brasil. Ela não é tão antiga, tem mais ou menos entre 50 e 60 anos. Então nós temos as nossas referências também aqui dentro do Brasil. Essa dança hoje em dia, ela é uma dança que a gente pode dizer que ela cura, porque é uma dança extremamente feminina, praticada por homens também. A gente não tem essa diversidade, é só feminino. É que ela foi originalmente para as mulheres, mas a arte é para todas, é para todos. E essa arte hoje em dia ela cura pessoas, ela tira as pessoas de depressão. Quantas mulheres procuram a dança árabe para ter um pouco de autoestima? Se olhar no espelho, ter aquele momento onde ela vai dançar, onde ela vai colocar um lenço de quadril e ela vai escutar aquele barulho gostoso do seu quadril reverberando, né? E a gente também, nós também, né, fazemos um resgate, porque apesar de hoje essa dança, ela ter, cada local ter um jeito, um trejeito da dança, aqui no Brasil nós temos a liberdade de colocar, né, fazer ter a dança de raiz, mas também brincar, por que não colocar uma pitadinha dentro da dança do ventre, um pouco do nosso samba, um pouco do nosso forró, do chachado, do bolero, né? Então nós temos algumas músicas que fazem até alusão, que vem até dos próprios músicos egípcios. Vamos falar da bailarina Tahirih Carioca. Tahirih Carioca, uma bailarina egípcia que se apaixonou pelo samba carioca e adicionou ao seu nome artístico o carioca, Tahirih Carioca, em homenagem ao Brasil. Então assim, a dança, ela tem esse entrelace. Claro, nós nunca devemos esquecer que a dança é egípcia, os movimentos eles têm que ter, né, a base egípcia. Nós podemos colocar movimentos, mas nunca tirar os movimentos tradicionais. Isso é uma regra, isso é o que a gente diz que a gente não pode nunca esquecer. E quando uma mulher vem, né, uma nova bailarina chega para fazer uma aula de dança oriental, a gente continua fazendo esse resgate, porque aquela dança lá dos primórdios, né, dos 4 elementos da natureza, ela permanece hoje. Então nós movimentamos os nossos braços como se tivesse um ar impulsionando para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Nós aquecemos o nosso corpo, o nosso olhar com um fogo, aquecemos tudo, né, com o elemento fogo. Nós somos fluidas como a água, nos deixamos levar, o som da música deixa o nosso corpo se movimentar. E temos também, né, toda essa energia da terra, né, nossos pés fincados no chão, somos como árvores. Então a dança, ela transforma vidas. Ela transformou a minha vida há 22 anos, quando eu não tenho uma pretensão de conhecer ou de dançar. E através de um convite de uma amiga minha, eu fui conhecer uma aula de dança árabe, uma aula de dança do ventre. E apaixonei, mudei. A dança é filosofia também. A dança te deixa uma mulher muito mais observadora por tudo, né? Uma aula de dança do ventre, a gente trabalha equilíbrio, postura, fortalecimento, né? Então, quem dança tem essa possibilidade de conhecer a cultura. E isso é muito importante. Não dançar por dançar. Dançar por amor, por conhecer. É interessante sim conhecer a história. É interessante conhecer um pouco da religião, da comida, dos países árabes, algumas pronúncias, né? Facilita, né? Até mesmo na hora que a gente vai dançar. Isso é muito bom. Esse foi o nosso primeiro encontro. Amanhã nós temos mais. Amanhã nós vamos ter um encontro dançante, onde eu vou estar dançando para vocês. Vou estar mostrando mais um pouquinho dessa cultura que eu tanto amo. Não esqueçam que esse projeto ele vai durar 10 dias. Então são 10 dias de encontro, de muito conhecimento e de muito aprendizado. Até amanhã.